Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais do site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Até quando o futebol em Portugal aguenta mais escândalos? Mergulhado em sucessivas investigações, com escutas, a mostrarem que o dinheiro no futebol português percorre circuitos muito duvidosos e difíceis de acompanhar, eis o infeliz retrato da gestão associada a alguns clubes da Liga Portuguesa. Nesta edição recebemos o português que lidera a Sports Integrity Global Alliance, Emanuel Macedo de Medeiros, é o convidado do Jogo Económico na segunda parte do programa. Para já apresento os nossos comentadores, João Marcelino e Nuno Vinha, bem-vindos. E chamo também o nosso jornalista Nuno Braga, que irá dar seguimento à nossa rubrica mais recente, o Hat-Trick, na qual apresentamos 3 números que marcaram a semana. Nuno, e o primeiro número está relacionado com os muitos milhões que o Sporting tem gasto nos seus negócios com clubes do Minho. São 51 milhões de euros, é o valor que o Sporting já desembolsou nos últimos 3 anos e meio nas compras feitas no Minho. De lá para cá os Leões fecharam vários negócios com Vitória de Guimarães, Braga e Famalicão. No total foram 5 jogadores e ainda o treinador Ruben Amorim. O primeiro a viajar de malas e bagagens desde a região minhota para Alvalade foi o extremo Rafinha, proveniente do Vitória de Guimarães. De Braga chegaram ao Alvalade o treinador Ruben Amorim, ele que deu luz verde também às contratações de Esgaio e ainda Paulinho, de resto com quem trabalhou nos Guerreiros do Minho. De Braga a Famalicão a distância é curta e os Leões aproveitaram essa proximidade para adicionarem ao carrinho de compras, digamos assim, os médios Ugarte e também Pedro Gonçalves. Por isso a região minhota parece ser aquela que o Sporting privilegia quando tem que atacar o mercado. João Marcelino, é um número surpreendente, tendo em conta que há também um treinador metido pelo meio destes negócios? Não é um número surpreendente porque nós conhecemos as parcelas, agora é um número alto, mas é um bom número para o Sporting, curiosamente, porque o rendimento que está associado a todos esses nomes, ao Ruben Amorim desde logo, mas também a todos os outros jogadores, não tenho dúvidas que no que diz respeito aos jogadores, tirando talvez o Paulinho e o Ricardo Esgaio, que são jogadores que já que não são jovens, mas o Sporting vai ganhar muito dinheiro com essas operações e, sobretudo, voltou a ganhar uma unidade que não tinha, porque as vitórias são as vitórias que unem os clubes. O Ruben Amorim é absolutamente essencial no último ano e meio do Sporting. O Sporting acabou há pouco tempo de ir ao mercado numa operação obrigacionista e, ao contrário do que aconteceu há 2 anos, quando o Frederico Aranda chegou ao Sporting, não conseguiu o Sporting chegar aos 30 milhões. Desta vez ultrapassou os 30 milhões. Tudo isto se deve a essas operações que requalificaram o futebol do Sporting. Todos esses jogadores acrescentaram, o Ruben Amorim nem se fala, e portanto são números grandes para Portugal, 51 milhões, mas são belíssimos números vistos na perspectiva do Sporting Clube Portugal. Nuno Vinha, isto é a prova de que é possível ter bons resultados financeiros e depois desportivos com negócios feitos dentro do mercado português sem ser necessário ir gastar por vezes as exorbitâncias que vemos em jogadores do mercado internacional? Essa pergunta vale para os dois lados, tanto para o Sporting como para o Braga, para o Guimarães e para o Famalicão. Sim, é possível, de facto, para estes 3 clubes não só formarem como irem buscar jogadores, valorizarem-nos, darem-nos minutos na equipa, na primeira divisão, em grande palco, muitas vezes, no caso do Vitória de Guimarães e do próprio Braga, até em competições europeias, valorizá-los e vendê-los a um clube maior cá dentro, e é possível ao Sporting comprar muito valor, porque este número é de 51 milhões. Vão se tornar muito, muito pequenos no momento em que for vendido um jogador como Pedro Gonçalves ou como o próprio Ugarte, quando se valorizarem e forem vendidos. Provavelmente este número vai parecer até bastante pequeno. E eu diria até que a contratação de Ruben Amorim também ajuda a diminuir o peso que estes 51 milhões têm naquilo que é o orçamento do Sporting. Mas, de qualquer maneira, também é prova de que os clubes do Minho, neste caso, estão a fazer boas escolhas e estão a saber potenciar os seus jogadores para fazer bons negócios cá dentro também. Nuno Braga, vamos passar ao segundo número que diz respeito à indenização que um antigo jogador do Sporting terá que pagar ao clube.
E são 16 milhões e meio de euros. O Tribunal da Relação confirmou que o avançado Rafael Leão vai ter mesmo que pagar esse montante à SAD do Sporting. Ontem, no entanto, houve novos desenvolvimentos, com Miguel Braga, o diretor da comunicação do Sporting, a apontar um valor mais elevado por causa dos juros. Falou em 20 milhões de euros de indemnização, que o avançado agora no Milan terá que pagar por ter rescindido o contrato com os Leões, alegando na altura justa causa, recordo, depois dos ataques à Academia de Alcochete perpetrados por 40 adeptos encapuzados. João Marcelino, já ouvimos por diversas vezes Rafael Leão a dizer que não tem possibilidade de pagar este valor. A pergunta final, quem é que vai pagar a conta? Se é que alguém vai pagar? O Rafael Leão, infelizmente, foi muito mal aconselhado e muito mal defendido, tanto pelo empresário como pelo seu pai, que também esteve nessa operação. Porque fazia todo o sentido que, querendo o Rafael Leão rescindir com justa causa com o Sporting, que passasse o contencioso para a esfera do clube que o estava a contratar. E ele não fez isso. Portanto, isso, obviamente, é uma infantilidade, é uma ingenuidade. Eu digo que ele foi muito mal defendido pelo empresário e agora vai ter que suportar esse problema. E eu não sei como é que ele vai pagar, sei que tem que pagar e, obviamente, que o Sporting lhe irá penhorando com certeza os rendimentos dos países quando ele for passando ao longo de toda a sua carreira. Portanto, foi muito mal aconselhado, porque houve até uma altura em que ainda se podia fazer o acordo, todos os outros jogadores fizeram o acordo, fez o Rui Patrício, fez Gelson Martins, fez o William Carvalho, enfim, e o Rafael Leão, que nessa noite até dormiu na academia, portanto, esse talvez tenha sido uma das razões porque ele depois não conseguiu a justa causa. Não foi inteligente. É um rapaz jovem, mas parece-me que vai ter que sentar à mesa e tentar resolver isso no âmbito de uma futura transferência. Há várias formas de o fazer. Parece-me que esta é uma decisão que é muito, muito interessante para todos os jogadores que no futuro julguem que têm razões para rescindirem com esta causa. Vinha, este é mais um caso em que o mau aconselhamento e que o João Marcelino falava por parte neste caso do pai do Rafael Leão e do seu empresário, pode provocar aqui algum problema ao Rafael Leão na sua carreira desportiva, mas também servir de exemplo para outros jogadores que muitas vezes forçam transferências para outros clubes e muitas vezes são mal aconselhados pelos seus empresários e acabam por ter mais opções de carreira. Neste caso, isto pode resultar daqui de algum problema para a carreira do Rafael Leão, esta situação? Eu acho que o João tem toda a razão, ele vai passar metade da sua vida, o resto da sua carreira desportiva, a tentar pagar isto ou a tentar chegar a acordo com o Sporting para minimizar este estrago e tentar encontrar um plano de pagamentos. Quer dizer, quem é que tem 16 milhões e meio para pagar? E atenção que este valor até deverá ser acima com os juros que já deverão estar por cobrar do próprio montante. Agora, há aqui uma outra questão que é interessante e que tu levantaste também, que é, apesar do sistema jurídico português não assentar muito na jurisprudência, ou melhor, tem alguma jurisprudência, mas não tanto como, por exemplo, o sistema inglês, por exemplo, mas esta decisão do Tribunal da Relação acaba por criar também aqui uma base jurídica forte para que, no futuro, pessoas jogadores em situações semelhantes tenham uma decisão que lhe é desfavorável e é a favor da entidade patronal para que não rescindam da forma como ele rescindiu. Agora, sim, há aqui um problema sério para o João Leão para pagar. No caso do Sporting, não chegaram a entendimento com ele. Agora, também é verdade que, do ponto de vista legal, o Sporting tem uma grande arma a seu favor, que é uma decisão da relação que lhe dá toda a razão. Portanto, porque é que haveria de aplicar do que quer que seja nos seus direitos? Sem dúvida. Nuno Braga, passamos ao último número que está relacionado com um jogador que é, digo eu, a contratação mais surpreendente deste mercado do futebol português. Falamos de Kevin Mirallas, ele que já teve um valor de mercado bastante elevado quando atuava na Liga Inglesa. Já esteve avaliado em 15 milhões de euros. Kevin Mirallas, novo avançado do Moreirense, chegou a valer este montante em fevereiro de 2015, quando jogava no Everton. Jogou 5 épocas e meia na Premier League, marcou 39 golos pelos Toffees, internacional belga, representou a seleção do seu país em 60 ocasiões e faturou por 10 vezes, apesar dos 34 anos.
e de se encontrar na curva descendente da sua carreira. Pelo estatuto, não deixa de ser um movimento surpreendente, se não bombástico, do Moreirense nesta janela de mercado. João Marcelino, é curioso que o Moreirense é um clube que tem tido muitas mudanças de treinadores e agora acaba por ser o seu atual treinador, Ricardo Sapinto, que pela relação que teve com Kevin Mirallas no passado na Turquia, consegue trazer este jogador para Portugal. Como é que vês a chegada deste internacional belga ao nosso futebol? Eu espero muito que o Moreirense tenha bastante sorte, mas vejo sempre isto de uma perspectiva muito pouco otimista, porque os clubes portugueses devem apostar em jovens valores, em jogadores com potencial para terem rendimento esportivo e depois poderem ser vendidos e deixar mais valias nos cofres dos clubes, mas também percebo que às vezes é preciso rendimento esportivo imediato. Não sei se o Mirallas, que faz parte de uma grande geração do futebol belga, com o Lukaku e com o Hazard, com quem de resto jogou, se está ainda em condições de jogar ao nível que o Moreirense numa primeira liga portuguesa precisa. Espero que sim, mas não sou nada fã deste tipo de contratações. Nuno Vinha, no minuto, é de facto aquilo que o João Marcelino estava a dizer, este tipo de jogadores vem tapar a progressão da carreira a um jovem jogador que esteja agora a começar a pensar na sua carreira desportiva, nomeadamente nestes clubes mais pequenos. Depende do número de minutos de jogar e daquilo que foram as oportunidades que forem dadas. Eu acho que há muita coisa sobre esta transferência que seria interessante conhecer. Eu também não sei quanto é que vai ganhar este jogador e, enfim, é uma daquelas questões que fazem parte do mercado, mas que ficam sempre rodeadas de alguma nebulosidade, que eu não percebo como é que este jogador é contratado pelo Moreirense, com que objetivos, com que salário, enfim. É uma questão que ficará para se saber mais tarde, mas sim, existe uma possibilidade dele vir a bloquear a ascensão de um jovem jogador. Os minutos e os gols que marcar vão responder a essa questão com mais propriedade. Sem dúvida que sim. Nuno Braga, obrigado pela tua participação e até para a semana. Já a seguir falamos da falta de transparência e integridade no futebol em Portugal. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. O desporto e a sua credibilidade não aguentam mais escândalos. A frase é de Emanuel Macedo de Medeiros, o português que liderou a Sport Integrity Global Alliance nos últimos 4 anos e que foi reeleito na última semana por unanimidade para prosseguir este mandato agora por mais 4 anos. Boa governança, integridade financeira, regulação das apostas desportivas e proteção e formação dos menores são os 4 pilares definidos por Emanuel Medeiros para os próximos 4 anos de mandato. É precisamente por aqui que vamos começar esta conversa com Emanuel Macedo de Medeiros, CEO da SIGA, a quem agradeço desde já a sua presença neste Jogo Económico e aproveito também para o felicitar por esta reeleição no cargo. Emanuel Medeiros, boa tarde. Começo por lhe perguntar o que é que o levou a recandidatar-se a um segundo mandato como CEO da SIGA. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, João. Com muito prazer estou aqui. E respondendo diretamente à sua questão, o que me levou a apresentar novamente ao sufrágio democrático dos membros da SIGA foi a convicção de que podia continuar a ser útil a este projeto reformista pelo qual sou responsável, não só por ser o pai intelectual do conceito subjacente à Aliança Mundial para a Integridade do Desporto, mas também por entender que, apesar do muito que foi feito, das muitas concretizações que conseguimos imprimir, há ainda um longo percurso de reformas que são necessárias. E sensível aos apelos e às solicitações de todos os membros, a começar pelo chairman da SIGA e os meus colegas no Council, passando por todos os presidentes dos mais diversos órgãos sociais, eu não podia ser indiferente. Sempre fui um homem que me bati por causas, independentemente das adversidades, e julgo, desta parte, ter a experiência, ter o know-how e ter, digamos, todo um caminho trilhado, que são o penhor do muito e importante que nós queremos fazer nos próximos 4 anos. E esses 4 anos serão todos eles virados para a ação, para a concretização e para resultados. Porque, como dizia e bem, o desporto não aguenta mais escândalos.
nem pode continuar a ser dirigido e a ser liderado em função de primeiras páginas de jornais ou de casos de polícia ou de sentenças judiciais. O desporto tem que assumir essa liderança, mas para isso é preciso, de facto, uma frente unida que se coloca ao lado do desporto, pelo desporto, com uma visão reformista, com uma mensagem positiva e com uma abordagem construtiva. É isso que nós corporizamos, com bases sólidas, com propostas concretas e com avanços que nos dão, de facto, a confiança, o estímulo e a expectativa de que os próximos 4 anos serão decisivos. Pegando precisamente nessa sua frase de que o desporto e a sua credibilidade não aguentam mais escândalos, pergunto-lhe qual é que será o limite em que se pode pôr em causa o desporto e os seus intervenientes? Eu acho que seria gravíssimo, seria irresponsável e seria até um insulto à inteligência de todos, na indústria deste desporto, que tem uma taxa de crescimento ímpar, pensarmos que o desporto pode funcionar como aquela espécie de rã que se mete na caçarola, liga-se o lume e fica-se à espera que ela, impávida e serena, não fazendo nada, exploda. Eu penso que nós temos que assumir a mudança, temos que ser agentes construtivos dessa mudança, não de revoluções, mas de evoluções. E, portanto, percebendo o que está à nossa volta, lendo as notícias que nos chegam de todo o mundo, não é só de Portugal, é de Itália, é dos Estados Unidos, que põem em causa o bom nome do desporto, que arrastam pela lama a sua credibilidade, a sua função social, sobretudo num período em que nós estamos numa pandemia global que atinge tantos milhões, para quem o desporto é este farol de esperança, de motivação. Nós não podemos permitir que a má governação, que a falta de escrutínio, que a falta de supervisão abram a porta a comportamentos que são atentatórios da ética, que violam a lei e que permitem a infiltração de sindicatos criminosos que se aproveitam dessas fragilidades e da falta de vontade política e de coragem de decisores, quer em governos, quer em organizações internacionais, quer no próprio movimento desportivo. Nós não podemos permitir que, de facto, o desporto seja colocado em xeque. Até quando? Quando é que basta? Quando é que temos que dizer basta? Eu penso que não temos que esperar pelo cataclismo para reagir, temos que ser preventivos. Sem dúvida que sim. Emanuel, vou abrir aqui também a conversa aos nossos comentadores, João Marcelino e Nuno Vinha. João, começo por ti. Faz de facto falta uma evolução, como disse o Emanuel, no desporto em Portugal e em todos aqueles que são os seus intervenientes? Fazem sempre falta organismos que zelem pela integridade do desporto, porque, como nós sabemos, o desporto é uma escola de virtudes, mas o desporto de alta competição é uma escola de tentação. Ou seja, todos nós sabemos que nas grandes competições desportivas rolam muitos milhões. Quer dizer, o caso mais emblemático de todos foi aquilo que aconteceu à FIFA aqui há uns anos, mas nós vemos a nível nacional e a nível internacional haver cada vez mais motivos de alarde. Quer dizer, o caso dos sindicatos criminosos que atuam, por exemplo, na tentativa de manipulação de resultados esportivos ligados às apostas. Quer dizer, existem muitos âmbitos em que, circulando tanto dinheiro, obviamente o crime também circula. E, portanto, todos os observatórios, todas as instituições, todos os organismos que possam, de alguma forma, monitorizar a boa saúde das competições a nível internacional, são bem-vindas. É assim que eu vejo. Nós temos, a nível internacional, esses casos que falei, temos a nível nacional também os processos que ciclicamente e periodicamente estão em exibição ligados à justiça, e, portanto, acho que esta deve ser uma preocupação de todos aqueles que gostam de desporto, porque muita gente à volta do mundo muita gente não, toda a gente à volta do mundo gosta de um desporto, qualquer que ele seja, e portanto, zelar por isso também é zelar pela felicidade das pessoas. Eu acho que faz todo o sentido. Nuno Vinha, pegando num dos pilares definidos pelo Emanuel Medeiros para o próximo mandato sobre a regularização das apostas desportivas, era importante haver uma casa de transferências em Portugal que permitisse
regular todas as transferências que são feitas e todos os intermediários envolvidos para que não houvesse tanta obscuridade, por assim dizer, com todos os casos a que temos assistido nos últimos tempos em Portugal. Bom, peço desculpa porque eu fiquei sem som ao meio da tua pergunta, mas pelo que eu percebi é a questão da regulação na atividade esportiva. Sim, de haver um regulador de casas de apostas, de transferências em Portugal, que permitisse regular todos os valores envolvidos nas transferências. Eu acho que faz todo sentido, até já falámos em programas anteriores sobre isso, sobre a necessidade que existe dessa informação ser prestada a uma entidade independente que analise, que faça uma espécie de um check-up de onde é que vem o jogador, qual é que é a percentagem do seu passe que é detida por entidade X, Y ou Z, para que não existam tentações. Pegando uma das coisas que o João dizia há pouco, de facto, qualquer atividade que envolva dinheiro gera muita tentação. E, portanto, seja o futebol, seja a banca, seja a política, seja sindicatos, seja qualquer tipo de organização que movimenta muito dinheiro, a tentação está lá sempre presente lá para ou quebrar as regras ou vergar as regras para que as coisas possam ser agilizadas para uns e possam ser dificultadas para outros. Portanto, existir essa regulação faz todo o sentido, como dizia bem o nosso convidado, Manuel, haver uma regulação à partida faz com que, por antecipação, se possam prevenir muitos problemas. Acho que existe uma outra questão, que é uma punição rápida e severa, quando a justiça detecta e apanha as pessoas que estão em contravenção. E, portanto, se a justiça também não funciona depois numa punição aplicável a quem quebrou as regras ou quem violou as regras, seja das competições, seja das empresas, seja da banca, seja do desporto, então é mais difícil regular à partida, é mais difícil afastar destas atividades quem não deveria estar nessas atividades, porque existe alguma certa sensação de intimidade. Mas, de qualquer maneira, essa regulação à partida faz todo o sentido para que exista um controle muito mais apertado sobre as operações logo à nascença e para que muitas delas nem sequer venham a ser autorizadas. E Manuel Medeiros, um dos casos que tem estado de uma forma mais mediática na imprensa desportiva e não só nos últimos tempos é a Operação Cartão Vermelho. O que é estas investigações? O que é que isto nos mostra sobre alguns de alguns intervenientes em Portugal e sobre a sua integridade? Para já, sendo advogado de formação como sou, devo-me vincular pelo princípio constitucional da inocência do arguido até decisão final condenatória e transitada em julgado. Este é um princípio sacrossanto no nosso ordenamento jurídico, na nossa civilização, e, portanto, eu não vou entrar em confabulações nem especulações a essa matéria. O que lhe direi, sem dúvida, porque salta à vista, é evidente, é que tudo isto causa uma profunda lesão reputacional ao desporto. Não é só os indivíduos que estão envolvidos neste circo mediático, em toda essa discussão inflamada, é também às instituições e é também a todo o setor. Não vale a pena negarmos. Mas como é que se evitam essas ocorrências? Como é que se previne toda essa situação? Previne-se, de facto, com uma regulação adequada que possa prevenir a ocorrência desses problemas, não apenas no plano nacional. Não se caia na ilusão de pensar que é o governo ou o parlamento, mesmo que tivesse a vontade política e o engenho de legislar com a precisão que os problemas requerem, por si só não era suficiente. É preciso, de facto, que haja aqui uma liderança global, traduzida em regulação global, que possa trazer integridade financeira e transparência aos fluxos financeiros. É o que se estava a falar. Porque, de facto, a integridade financeira é o calcanhar daqueles de todo o ecossistema do desporto. É nele que radica a principal dos problemas. E foi a causa principal da criação da SIGA, numa altura perfeitamente crítica. Portanto, aquilo que eu venho dizendo há mais de 20 anos esta parte, e fui a primeira pessoa a publicamente defender a criação de uma clearinghouse para as transações financeiras, foi de facto que se pudesse saber as entidades reguladoras, entidades corresponsáveis, se pudesse saber quem paga o quê a quem são os intermediários, quais são as suas credenciais, qual é a sua idoneidade, quais são os circuitos, não é? Follow the money, desde tempos imemoriais. Follow the money e saberá-se a origem do problema.
E isso não está feito. E eu posso lhe dizer com quem falei, quando falei, os argumentos que tive nesses últimos 20 anos. E o presidente da FIFA dará seu testemunho. Porque enquanto não houver esse organismo que possa filtrar e regular e exercer supervisão sobre esses fluxos financeiros, haverá sempre tentativas de infiltração criminosa, de branqueamento de capitais, de evasão fiscal, de financiamento de atividades terroristas, como aquelas que eu sei que existem em alguns países. Não se pense que isto são chavões. Isto é realidade. Mas mais do que ter um quadro legislativo adequado à realidade de hoje, capaz de dar resposta a esses problemas, importa também exercer pedagogia cívica. No fundo, o que falta aqui é um choque cultural. Eu fico seriamente preocupado quando me dizem, são muitas as vozes, dizem, porventura, sem fundamento, de que há adeptos que só querem ver o seu clube ganhar e nem lhes interessa se é com a mão, se é com o pé, se como é. Desde que o clube ganhe, tudo é desculpável. Isto não é aceitável. Isto não são verdadeiros adeptos e nós não podemos pactuar com isto. Também não podemos ter um polícia em cada esquina. Por isso é que é preciso, de facto, essa frente unida que traga os mais elevados padrões de regulação para este setor, não é? Que não existe ainda, e também exerça a supervisão às claras, sem jogos de sombras. E é por isso que a SIGA assenta toda a sua agenda reformista em estándares universais, desde a governança, a integridade financeira, apostas desportivas e proteção de menores. E mais do que isso, nós oferecemos a possibilidade de as organizações desportivas se submeterem a um sistema de rating, que é para a comunicação social, os patrocinadores, os adeptos que investem a sua paixão, investem a sua convicção e investem também os seus recursos financeiros, saibam, de maneira rigorosa e objetiva, que aquele clube, ou aquela liga, ou aquela federação, ou aquele comitê olímpico, são, de facto, governados de forma adequada e com lisura de processos. Até aí, bom, é um ato de fé. Acredita-se ou não se acredita, em função, depois, das primeiras páginas que nos irrompem pelas casas adentro com notícias bombásticas. E é isso que eu queria prevenir. Para uma indústria do século XXI, temos que ter práticas próprias do século XXI. Só assim podemos ter mais adeptos, podemos ter mais investimento e podemos ter a festa legitimada pela verdade desportiva, que penso que é aquilo que todos nós queremos. Sem dúvida que sim. João Marcelino, pegando no que o Emanuel Medeiros estava a falar, mais do que a vontade política que possa existir, tem de ser o desporto e as mais altas patentes a darem o exemplo e a mexerem-se para que sejam criadas estas regulamentações para que não continuemos a assistir estes casos e estas dúvidas sempre a parar, não só sobre o futebol português, mas sobre o desporto a nível mundial. A minha experiência diz-me que a autorregulação não devemos esperar muito a autorregulação. Portanto, eu espero sempre mais de organismos como a SIGA, que estão um pouco de fora, digamos, dos centros de decisão e que zelam e que têm outra perspectiva da situação. Embora, obviamente, que há matérias que caibam até dentro das responsabilidades das próprias instituições que dentro de cada país surpreendem o setor e até à governação do país. Eu vejo com muita preocupação, por exemplo, a questão da entrada de capitais nas SADs dos clubes, por toda a Europa, mas também agora em Portugal. Quer dizer, de onde é que vem esse capital? Com que intuitos? Eu fico muito satisfeito quando vejo clubes a serem digamos, comprados, ou SADs a serem compradas, ou STUCs, mas SADs sobretudo, por capital estrangeiro que quer vender jogadores. Isso eu percebo, embora isso depois tenha que ser perfeitamente tornado transparente. Mas há capitais que entram em clubes e parece que não querem ganhar dinheiro. Portanto, e quando isso é assim, a minha desconfiança é muito grande. Portanto, há lavagens de dinheiro, como diz o Emanuel Medeiros, há circuitos de dinheiro indigno, terrorista, há muitos interesses nesta área, como eu digo, movimentam muitos milhões, e é preciso ter cada vez maior atenção
tanto a nível destas instituições que se movimentam à volta do fenómeno desportivo, como também dos governos e das federações nacionais. Quando estou a falar disso, estou a falar das organizações, por exemplo, que tutelam o futebol em todos os países, não é só em Portugal. A transparência do capital que chega aos clubes é absolutamente fundamental. Para mim, um setor muito crítico que tem que merecer a atenção de toda a gente. Sem dúvida. Nuno de Vinha, pedi-te aqui de uma forma concisa, esta mentalidade que o Emanuel falava há pouco de querer ganhar a qualquer preço, é uma mentalidade muito portuguesa, principalmente. Eu diria que é transversal a muita grande parte da humanidade que quer ganhar, ainda por cima nas sociedades modernas, vencer tornou-se um mantra que põe de lado outros tipos de considerações, como integridade, como honra, como se pode fazer de uma certa maneira ou não. Mas eu diria que existe uma paixão muito associada também a culturas mais latinas, Portugal, a Espanha, a Itália, o sul de França. Há duas Franças, não é? Uma França mais do norte e uma França mais do sul. A Grécia, ou seja, existe uma mentalidade latina, na América do Sul, muito associada à ideia de que o nosso clube tem de vencer a qualquer custo, mesmo que para isso existe algo que foi mal feito, foi errado, foi indevido. Acho que eu por mim, gosto de ver um futebol e um desporto onde esse modelo não é adaptado. Até o nosso partido tem que ganhar a qualquer custo, quanto mais o nosso clube. Isso daria-nos para outra conversa. Emanuel Medeiros, peço-lhe numa resposta muito rápida, que soluções podem ser adotadas pelos reguladores em Portugal para que o futebol português seja suficientemente atrativo para a venda dos direitos televisivos? Para a venda dos direitos televisivos, bom, primeiro do que tudo é ter um produto que é sinónimo de qualidade, é sinónimo de estabilidade e é sinónimo de integridade. Isso implica um comportamento de todos condizente com estas exigências, implica menos navalhada verbal e mais atitude construtiva, implica menos tempo a atirarem-se para a piscina dentro do campo e mais tempo a produzir espetáculo, a valorizar a componente do espetáculo no terreno de jogo, e implica, de facto, um enquadramento legislativo e de regulação que possa prevenir todas essas circunstâncias. Mais do que isso, implica também formação e capacitação, quer dos agentes, quer das respectivas autoridades. E implica fazer da integridade uma bandeira partilhada por todos, porque sem integridade não há negócio, e sem negócio não há lucro. Portanto, não é um no-brainer, como se diz em inglês. É a constatação do óbvio. E é por isso que, acabando como comecei, nós não podemos estar satisfeitos com um desporto ou um futebol feito de casos. Não são os casos que alimentam a exaltação popular, a autoestima, a mobilização das paixões sadias e dos investimentos. Há algum investidor, algum patrocinador, algum operador televisivo que esteja satisfeito com um produto que não se dignifica, que não se valoriza, que não prima pela excelência, quer dos comportamentos, quer das atitudes? Eu não creio que haja nenhum outro setor. E também não acho que o desporto e o futebol em particular sejam uma ciência oculta ou vivam na clandestinidade ao ponto de não poderem inspirar esses mesmos conceitos. Acredito que temos líderes com experiência, com sentido de responsabilidade, que estão à altura destas responsabilidades e que as assumirão. A SIGA, enquanto espaço democrático de portas abertas, está disponível para colaborar com todos, com o governo, com as federações, com as ligas, com os sindicatos, com as forças vivas, e daí motivo de grande orgulho para nós, o facto de termos mais de 30 órgãos de comunicação social em todo o mundo que são nossos parceiros e que erguem esta bandeira de integridade, assim como um movimento que cresce todos os dias e que na próxima segunda-feira, quando nós tivermos a nossa Assembleia Geral, irão conhecer mais um conjunto assinalável de membros que se vão juntar. Eu bem sei que estas palavras podem, para alguns, não serem populares, podem não ser as mais simpáticas, mas
não se pode tratar de uma ferida, e essa é uma ferida com bordas escancaradas e muito grave, sem aplicar os necessários antídotos. E é isso que nós queremos fazer, sem exuberâncias, sem grandes proclamações, mas com trabalho feito e com as mangas arregaçadas. Emanuel Medeiros, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite e saúde para todos. Bem-ajam. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nós voltamos já para a terceira parte com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e agora com as escolhas da semana de João Marcelino de Vinha. João, começo por ti. O teu número desta semana é o 10 milhões. É o 10 milhões, é um ponto de partida, é o que diz o Transfer Market que vale neste momento o Fábio Vieira, do Futebol Clube do Porto. E eu olho para esse jogador e acho que ele vale pelo menos 5 vezes mais, ou seja, é um jogador absolutamente fantástico. É curiosamente daqueles 4 mais promissores jovens do Futebol Clube do Porto, é aquele que ainda não é titular absoluto, porque o Diogo Costa na baliza, o João Mário na lateral direita e o Vitinha no meio campo já são titulares do Futebol Clube do Porto, mas este para mim é realmente um talento ímpar. Penso que vai ser um dos grandes jogadores da próxima década do futebol português. Já vale hoje mais do que aquilo que o Transfer Market pensa que ele vale, e vai ser um jogador absolutamente sensacional, como nós temos visto sempre nos últimos jogos. Sempre que ele entra ou sempre que joga de início, não é um titular ainda indiscutível, mas no último jogo já sentou o Taremi no banco e é realmente um jogador que dá prazer ver jogar. Tem um talento absolutamente incrível. Sem dúvida que sim. Nuno Vinha, o teu número desta semana é o 5,5. Sim, é o valor que estará em causa de uma dívida do Sporting à Sampdoria e que motivou uma decisão da UEFA para eventualmente suspender o clube das próximas competições europeias durante 3 temporadas. Este é um caso que ainda vai ter muito que dar que falar. O Sporting ainda pode recorrer desta decisão da UEFA para o Tribunal Arbitral do Desporto, para o TAS, mas de facto o que está aqui em causa é uma transferência do Bruno Fernandes para o Manchester United, do qual a Sampdoria, que é o clube de onde veio o jogador para o Sporting, reclama uma quantia e o Sporting diz que já pagou, a UEFA diz que esta quantia não foi paga e que tem que pagar até dia 31 de janeiro, senão arrisca-se a não participar nas competições. Eu acho que o Sporting pode alegar o que quiser neste momento. Quem manda nas competições europeias é a UEFA. A UEFA já tem uma decisão sobre isso, e é uma decisão até de última instância sobre este caso. Portanto, eu não vejo como é que o Sporting vai resolver este caso sem ser ou pagando a dívida ou arriscando-se a ficar sem participar nas competições europeias, que é algo que o clube não vai querer de certeza. Portanto, acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Teremos de aguardar então por esse desfecho. João Marcelino, passamos à figura da semana para ti, que é o Futebol Clube do Porto. Porque em função da derrota caseira do Sporting face ao Sporting de Braga, o Futebol Clube do Porto ficou com 6 pontos de avanço sobre o segundo classificado e numa situação absolutamente favorável para ser o próximo campeão nacional, porque vai jogar, como se sabe, no próximo dia 11, acho que o jogo foi antecipado dia 13 para 11, no Estádio do Dragão com o Sporting, e uma eventual vitória sobre o Sporting poderá esta equipa, que neste momento é aquela que está a praticar melhor futebol em Portugal, como se tem visto, tem conseguido ganhar os seus jogos com solvência, colocará esta equipa, o Futebol do Porto, a um passo do título. Portanto, é um jogo muito importante. Ao Sporting só a vitória servirá nesse encontro, mas voltando ao Futebol do Porto, está numa situação absolutamente favorável para voltar ao título, isso produto de uma aposta em jogadores jovens, em jogadores que têm, e portugueses, e não só, como o Luís Dias tem também subido muito rendimento em relação àquilo que jogou nas últimas épocas, o Ivan Nilsson, outro grande jogador jovem que apareceu na equipa do Porto, o PP, que titular contra o Benfica e que também fez uma aparição derrompante ao mais alto nível. Portanto, é uma equipa com muito talento, está a fazer uma boa época e está agora num momento, não sei se vai ser campeão ou não, mas está num momento muito favorável para conseguir esse almejado título. É um jogo que será certamente marcante para o resto do campeonato. E Nuno Vinha,
a tua figura desta semana é o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Certo, o Gianni Infantino teve hoje aliás, nós estamos a gravar este programa numa quarta-feira, e ele, precisamente esta quarta-feira, no Conselho Europeu, defendeu a ideia da realização de um campeonato do mundo de futebol a cada 2 anos, com um argumento que eu diria, quer dizer, é no mínimo polémico, e eu já ouvi muitos argumentos disparatados, mas este parte faz todos os limites. Portanto, aquilo que o presidente da FIFA diz é que usa o argumento de que é preciso dar esperança aos africanos com mais campeonatos do mundo de futebol, supostamente, para que eles não precisem de atravessar o Mediterrâneo e muitos deles, enfim, como nós sabemos, morrem no mar nesta travessia para chegar à Europa. Eu acho que isto é um argumento absolutamente disparatado, acho que é indigno e não deveria ser utilizado pelo presidente da FIFA como argumento para a realização de um campeonato do mundo de futebol. A argumentação dele é que não podemos dizer ao resto do mundo: demos o vosso dinheiro, os bons jogadores, e vejam-nos na televisão, e portanto o que ele diz é que um campeonato do mundo deve-se realizar nas outras regiões, nomeadamente em África, para dar esperança às pessoas para que elas não enfrentem a morte no mar para chegarem à Europa. Isto não faz sentido nenhum, não tem qualquer propósito. As pessoas não vêm para a Europa para fazer futebol, as pessoas vêm para a Europa à procura de melhores condições de vida e trabalho, de condições de dignidade, e portanto acho que isto é um argumento perfeitamente disparatado e, enfim, é mais uma daquelas polémicas em que se vê envolvido. Pode dizer-se que foi um remate completamente falhado do presidente da FIFA. João Marcelino, Nuno Vinha, mais uma vez obrigado pela vossa presença neste Jogo Económico. Voltamos a falar para a semana. Termina aqui mais um Jogo Económico. Nós voltamos na próxima sexta-feira com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.